Olá pessoal, Gustavo Clive Rodrigues aqui falando e dessa vez eu vou comentar sobre uma das HQs que mais mexeram comigo, que é Berlim, do Jason Lutz. Mas antes de qualquer coisa, ajudem aqui o canal deixando o seu like, se inscrevam também no canal e ativem o sininho, beleza? Bom, vamos lá. A HQ do Lutz foi publicada aqui no Brasil pela editora Veneta e ele é um épico sobre a ascensão do nazismo em Berlim nos anos 20 do século passado. E isso pela visão de diferentes personagens com diferentes histórias, diferentes visões de mundo, diferentes anseios, medos, diferentes delírios. Então, esse é o cenário da obra, o trágico declínio da República de Weimar. E assim, para quem conhece um pouco da história da Alemanha pós-Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra Mundial, sabe muito bem como era um cenário volátil, singular e até mesmo obscuro do ponto de vista sociopolítico. E aqui no caso de Berlim, o autor, o Jason Lutz, ele não sobrevoa, por assim dizer, Berlim, narrando uma história de forma objetiva e fria. Aqui nós adentramos nas veias da cidade. A gente acompanha o desenrolar dos eventos a partir de diversos olhares, né? Como eu falei dos personagens diferentes, nós temos um jornalista idealista, nós temos uma artista, uma família na extrema pobreza, enfim. Nós ficamos tão íntimos dessas pessoas e o Jason Lutz, ele faz muita questão de tornar esses personagens íntimos do leitor, que em alguns momentos a gente até consegue esquecer de todo esse cenário político, até que a história, sem dó nem piedade, traz o leitor de volta para o contexto histórico de forma muito brutal. E é aí que está a grande densidade da obra do Lutz. Não é uma HQ que você vai ler em uma tarde, primeiro porque, como vocês podem ver, ela é bem longa, tá? Então não é uma leitura rápida, mas também porque os temas debatidos aqui em Berlim, eles são muito complexos, eles são íntimos, e quando eles são colocados diante desse cenário histórico conturbado, nós como leitores ficamos dilacerados com o que acontece de forma explícita, mas talvez ainda mais com o que acontece de forma implícita. Pois nesse último caso, não são coisas que ficaram apenas no passado histórico da humanidade. Eu só não vou dar mais detalhes quanto a isso para não estragar a experiência de você que está assistindo como leitor, como leitora. Bom, já falando da escolha estética, esse é outro ponto muito forte da HQ. Primeiro que a maior parte dos cenários eles são propositalmente claustrofóbicos e sem muitos pontos de fuga. E isso não só com relação aos locais internos, como dentro de um escritório, um apartamento ou um cabaré, até mesmo quando os personagens estão andando pela rua, nós sentimos um local muito hermético, um local até difícil de se respirar. E além disso, o modo como Lutz desenha as construções, as árvores, enfim, tudo parece preso em um inverno que não se dissipa. Não é pela neve ou pelo frio, mas sim pela sensação de uma cidade que ela já caiu. Ela não está em decadência, mas já caiu. Só que somente os seus habitantes ainda não perceberam isso. Bom, de certa forma, não deixa de ser verdade em alguns sentidos, né? Isso que eu acabei de falar. Dito isso, é importante falar que essa HQ ela não é uma HQ para todo mundo, tá? Ela tem um ritmo extremamente particular, depende muito da concentração do leitor e até mesmo da disposição do leitor de acompanhar esse tipo de história, pois estamos falando aqui sobre tragédias que, em alguns casos, pode até ser gatilho para alguns leitores, algumas leitoras. Bom, essa HQ, Berlim, do Jason Lutz, ela é uma verdadeira e bela obra de arte. O Lutz ele trabalhou nela por mais de 20 anos e é possível perceber esse grau de esforço aqui em Berlim. É um trabalho muito sofisticado, é um trabalho íntimo, tocante, pesado, belo. Enfim, há muitos adjetivos que eu poderia citar para descrever Berlim. Como eu disse lá no começo, mexeu muito comigo, mas eu vou ficando por aqui.
Muito obrigado por assistirem ao vídeo e até a próxima!